O mundo dos esportes. Pois é, Bandeirantes hoje mostrou, a TV Bandeirantes tá mostrando, eu tô vendo agora aqui no canal da Bandeirantes, no Band Esporte Clube, na estreia da nossa querida Cris Dias, hein? Tá vendo aí imagens do treino de hoje, do Grande Prêmio do Bahrein. A Bandeirantes vai transmitir toda a temporada pra você, treinos livres no Band Esporte. Tá ali a equipe toda, Sérgio Maurício, Jafone, Reginaldo Leme, a Mariana Becker, Max Wilson, enfim, o time todo da Bandeirantes. Amanhã tem o GP do Bahrein. E olha, Fórmula 1 é aqui também na Rádio Bandeirantes. Mundial de Fórmula 1 na Bandeirantes. Gal Herrero, Maria Caltabiano, ouvinte, amigo que acompanha a gente. Tenho o prazer agora de chamar um cara que eu praticamente comecei a minha carreira com ele. Eu trabalhei muitos anos, tive o privilégio de trabalhar na equipe do Osmar Santos e o Odinei fazia parte da equipe. Sempre um grande profissional, estamos falando de mais de 30 anos atrás aí essa brincadeira. Cara, e hoje tenho o prazer de voltar a conversar com o Odinei depois de tanto tempo, que é um especialista em Fórmula 1. Muito bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes, um prazer enorme, Odinei, estar podendo falar de novo com você no microfone, que já que a gente se encontra várias vezes aqui pelos corredores da Band, mas que prazer estar batendo esse papo com você, falando de automobilismo, Odinei, bem-vindo. Olá, Fernando, grande abraço para você. Pô, você tocou aí na saudade gigante, hein? 30 anos atrás. Você sabe do que eu mais lembro, Fernandinho? Dos nossos joguinhos de futsal, lembra lá era maravilhoso. Jair Bala comendo a bola. Era demais, rapaz. Muito bom, muito bom. A gente tinha joelho para isso, né? Pois é. Ai, Odinei, mas isso é bom. O tempo só reforça e constrói coisas boas, cara. Isso é muito legal. Legal. Bom te ver aí, acompanho sempre teu programa na TV também, muito legal, sempre com muito conteúdo, sem dúvida, um grande destaque, prazer imenso estar contigo, Fernando. E eu aprendi muita coisa com você, Odinei, né? Família toda, Oscarzinho, todo mundo, não tem... Aí pode ser. Tudo para bem comigo, com isso, para com isso. Odinei, temporada de Fórmula 1 na Band, o que você está vendo aí desses treinos primeiros livres que nós tivemos aí, hoje treino de classificação, o que você pode falar, o que a gente pode esperar da Fórmula 1, Odinei? Pois é, uma Fórmula 1 que já começou um pouco diferente nesse ano, né? Com as pequenas mudanças do regulamento, que é apenas uma transição para as grandes mudanças que vão acontecer no ano que vem, já começam a surtir efeitos, né? Então a Mercedes caiu? Não, a Mercedes, na minha opinião, não caiu nada. Quem subiu foi a Red Bull, que conseguiu fazer com que o carro tivesse o máximo proveito nessa pista. Mas estou curioso para ver a corrida amanhã. Ainda está tudo muito incerto, tamanhas são as mudanças. Pelo menos, Fernandinho, acabou aquela história de favoritismo absoluto do Hamilton e da Mercedes, né? Já começa de uma forma um pouco diferente, com o Verstappen dando esse gás, com Leclerc mostrando que a Ferrari pode evoluir bastante esse ano, tem um potencial grande. Então a gente pode observar aí coisas legais, o Fernando Alonso conseguindo um bom tempo na sua volta, 2 anos depois, com quase 40 anos, não é fácil voltar à categoria como a Fórmula 1, que muda muito rápido, conseguiu um 9º lugar. O Vettel, que tem que se recuperar, que ficou lá no fundão, mudou de equipe, espero que tenha sido realmente um problema apenas de pista, um problema isolado para que ele possa mostrar por que é tetracampeão do mundo. Então tem muitos ingredientes aí mostrando que a Fórmula 1 pode ser bem legal esse ano, viu, Fernando? De uma maneira geral, Odinei, assim, rápida, para quem não é um fã, que não é uma pessoa muito próxima, mas gosta do automobilismo, as mudanças básicas foram financeiras, né, com limitação de valores para investimento em carro, tecnologia. O que você pode dar um resumão para quem, de repente, está chegando agora para entender essa transição que está vivendo a Fórmula 1? Algumas coisas técnicas, como o assoalho, elevação do carro e tal distância. Essa questão financeira que você citou é muito importante e as equipes de ponta trabalhar com um recurso bem mais escasso vai ser também um desafio bastante grande. Afinal de contas, você sabe como é que é, né, Fernandinho? Quando você tem um status e conseguiu e ter que regredir, é difícil. E aquele que está lá embaixo sobe um pouquinho, fica tudo mais fácil. Tem mais equilíbrio, né, Odinei? Dá mais equilíbrio.
dá muito mais equilíbrio. Tá certo que isso está um pouco fora ainda dos salários dos pilotos. Você pega o Hamilton, que demorou a sua negociação, que é um talento nato, sem dúvida, correndo atrás do 8º título mundial, sabe realmente como tirar o máximo proveito de um carro de Fórmula 1 e dar aquele segundo a mais, além do que a máquina oferece. Esse salário fica fora desse contexto. Então, continua tendo uma diferenciação bastante grande para as equipes lá de baixo, que não tem essa grana separada para pagar talentos como Hamilton, como Max Verstappen, enfim, como Leclerc, como esses pilotos que estão lá na ponta. Mas, mesmo assim, só na questão técnica já é um ingrediente bastante interessante para a igualdade na Fórmula 1. Se o mundo fizesse isso, né, Fernandinho, tentar a igualdade seria bem interessante. E eu direi uma coisa, há muitos anos a gente, né, quando antes desse momento de avanço tecnológico muito forte, muito rápido, né, na Fórmula 1, a gente dizia que a corrida era resolvida no braço, os carros eram muito parecidos e o piloto tinha que ser bom. A gente está voltando para esse caminho, até porque com a venda da Fórmula, da estrutura da Fórmula 1, a gente vê que isso se aproximando mais da política norte-americana de esportes, que é ter igualdade para garantir competitividade e diminui as distâncias, né? Vamos dizer assim, uma coisa mais equilibrada. Está voltando a situação do piloto ter mais braços, ser melhor que um que outro na corrida? E também há essa preocupação em tornar o espetáculo mais atraente, não tão monótono? Eu acho que sim, Fernando, mas na verdade, na minha opinião, Fernando, isso nunca terminou. Essa questão do piloto ser um grande diferencial nessa relação homem-máquina nunca deixou de existir. O que está acontecendo é uma transformação. Antigamente se falava muito no braço porque o volante nem direção hidráulica tinha, era uma força brutal para poder virar um carro de Fórmula 1. Hoje, essa diferença está na habilidade de se relacionar com a tecnologia. Então, essa diferença do piloto ainda é muito importante. Se não fosse, o Hamilton não ganhava o absurdo que ganha, 40 milhões de euros, de libra esterlina, contra 5 do outro que está lá no fundão. É porque esse diferencial é reconhecido. E por que um piloto ganha tanto? Porque a engenharia para poder evoluir o carro de Fórmula 1 em 1 segundo gastaria-se muito mais do que dar um dinheiro para um piloto que consegue tirar 1 segundo a mais na pista com a habilidade que ele tem. Então daí vem a diferença. É tudo uma questão econômica, não é só essa questão... equilíbrio de tecnologia com capacidade do profissional. Exatamente, né? Fernandinho. E essa tecnologia, a Fórmula 1 hoje está muito tecnológica. Eu, às vezes, tenho a sensação, sem querer comparar o passado com agora, que isso é uma polêmica, a gente teria que estar numa mesinha com uma cerveja em cima para debater e não chegaria a conclusão nunca. Sim. Mas eu tenho a sensação que até é mais difícil esses carros de hoje. Eles são mais ariscos, eles são mais complexos, ele exige, além da questão física, que o piloto tem que fazer um atletismo muito forte para estar dentro de um carro desse, um reflexo absurdo acima até do que o ser humano às vezes se comporta. Então, dirigir um carro desse não é brincadeira não, meu amigo. Como diria lá no interior, não é bolinho não. Pois é, eu queria colocar nessa roda aqui o Lucas Herrero, Ordinei, para te dar uma boa tarde, para também conversar com a gente sobre a Fórmula 1. Herrero, bora. Bora nessa. Tudo bem, Ordinei? Muito boa tarde a você. Tudo bem, Luca. Grande prazer falar contigo. Poxa, muito legal. Ordinei, vocês estavam falando sobre o diferencial dos pilotos, né? Que os pilotos têm que levar na mão mesmo o carro e esse diferencial do Hamilton foi comprovado nos últimos anos, só que até mesmo pegando o GP do Bahrein, né? O treino classificatório acabou agora há pouco com transmissão da Band. É só analisar o Verstappen e o Pérez. O Pérez é um bom piloto, mas ficou em 11º, nem se classificou para a última fase, né? O Q3, o terceiro qualifying do treino classificatório. A gente consegue não cravar, né? Até porque foi o primeiro treino classificatório, mas que o Verstappen tá acima por ser da Red Bull, ou é a Red Bull que tá acima da Mercedes, Ordinei? Eu acho que as duas coisas acontecendo nesse momento, né? A Red Bull subiu muito e conseguiu se igualar ou estar um pouquinho de diferença da Mercedes em termos de tecnologia. E o Verstappen é um piloto excepcional, que faz uma diferença monstruosa. Eu acho que ainda não dá para ter esse comparativo com o Pérez, porque os testes de pré-temporada foram muito curtos. E o Pérez não teve um tempo mínimo necessário para se relacionar com esse carro. Porque parece que a gente vai sair com o carrinho que a gente tem aí, que vai para casa, vai e volta, e outro sendo... Não, são carros, são complexos, é muito diferente, é o acerto, é a forma de guiar, é o cara entender o carro, se sentir confortável. Esse é o grande detalhe. O piloto tem que se sentir confortável, confiar na máquina para ficar focado
na questão objetiva do talento na pista. Se ele não confia na máquina, ele fica preocupado um pouco de que forma vai responder o carro. E aí tira um pouco da essência do talento dele para ser mais agressivo em determinados momentos. Então, acho que o Pérez está nesse momento de relação e de confiança com esse novo equipamento, que é o carro da Red Bull. Quando ele atingir esse estágio, aí a gente vai ter uma referência realmente mais forte do seu desempenho junto com o Max Verstappen. Mas você tem razão, o Verstappen realmente evoluiu bastante e a Red Bull também, por isso eu acho que pode ter uma briga lá. Agora, a questão é, isso foi para um treino de classificação. Temos que observar a resistência desses carros, a confiabilidade, o que os pré-testes também não conseguiram efetivar uma leitura muito forte nesse quesito. Então eu estou curioso para ver amanhã, ao longo de uma corrida, num clima muito de alta temperatura, que vai se exigir muito do equipamento, com o deserto, com areia que pode vir para a pista. Esses ingredientes todos vai mostrar um pouco para a gente nesse começo de temporada da confiabilidade desses carros, tanto da Mercedes quanto da Red Bull e dos outros todos. Ei, tá aí, está fazendo uma boa leitura dessa perspectiva do que vai ser essa temporada, do que será essa temporada da Fórmula 1. Mas eu queria mais um convidado aqui, trazer mais um convidado para bater um papo com a gente, o Luiz Fernando Ramos. E aí, Luiz, tudo bem, meu brother? Chega mais. Tudo bem, olá, Fernando, olá, Lucas, olá, Odinei também. Bom estar aqui falando de Fórmula 1 e com esse interessante início aí dessa temporada de 2021. Só para a gente fazer uma comparação, né? Por que essa pole do Max Verstappen chamou tanto a atenção? Há 4 meses, né, não faz tanto tempo assim, a Fórmula 1 fez em 2020 o Grande Prêmio do Bahrein, nesse mesmo traçado. E o carro da Mercedes na classificação colocou meio segundo de vantagem para o carro da Red Bull. Meio segundo na Fórmula 1 é muita coisa para os padrões da Fórmula 1. E hoje a Red Bull colocou 4 décimos em cima do carro da Mercedes. Ou seja, em 4 meses parece que a Red Bull deu um salto de performance de 9 décimos. Então, a gente entender, né, justamente essa evolução da Red Bull, ou se a Mercedes está com problema com essas pequenas alterações que a gente teve no regulamento, é o que torna essa análise interessante dessa classificação. Mas foi um treino bacana e um início bacana para essa temporada de 2021, Fernando. Pois é, lembrando que a Bandeirantes transmite amanhã o Grande Prêmio do Bahrein. É uma coisa, ô Luiz, você falou, você apontou uma situação interessante, e o Odinei também. Foi a Red Bull que cresceu ou a Mercedes que caiu, né? Ou, como você disse, é muito difícil você fazer uma análise prévia dessa situação. Mas isso é um indicativo que as coisas podem mudar e esse todo-poderoso, esse todo-poderio da Mercedes, esse favoritismo absoluto pode ser colocado em xeque? Claro que sim. Acho que o legal, né, Fernando, é que a gente imaginava que essa temporada não mudaria muita coisa. Por quê? A grande mudança no regulamento da Fórmula 1 ficou para o ano que vem, ficou para 2022, né? E aí os carros vão mudar muito em relação às dimensões, ao pacote aerodinâmico, enfim. Vai ser uma grande mudança. Luiz, e para quem está em casa, você e o Odinei podem colocar melhor, para o leigo, né? A gente sempre está falando, está levando em consideração leigo, esse tipo de mudança, o que vai acarretar, os carros vão ser mais rápidos, vão ser mais lentos, vai favorecer a habilidade do piloto, não vai? Por favor, conclua seu raciocínio e já emenda essa história aí, você, Odinei, dessa avaliação, dessa transição e o que vem por aí e o que isso vai acarretar e na leitura de vocês, por que isso foi feito? Olha, as mudanças no regulamento normalmente servem para frear um pouco os carros, né? Os carros ganham tanta eficiência que eles ficam até um pouco fáceis de pilotar, em termos de aerodinâmica, em termos de performance do motor, e aí a federação muda um pouco as dimensões da asa, ela faz algumas mudanças em alguns aspectos do carro para tirar um pouco da velocidade do carro e colocar um desafio para os engenheiros de tentar recuperar isso talvez em outra área. Mas esse salto que a Red Bull deu, né, nesse tempinho pequeno, Fernando, acho que foi muito por conta do motor. A Honda, que é a fornecedora de motores da Red Bull, está na sua última temporada, ela já anunciou no final desse ano que vai deixar a Fórmula 1, mas parece que para uma despedida eles concentraram ali todos os esforços e a grana também, né, e o orçamento deles para desenvolver da maneira mais acelerada possível esse motor da Red Bull, e a gente viu nessa classificação de hoje algo que a gente não viu no ano passado. Em reta, era onde a Mercedes tinha uma grande vantagem em relação à Red Bull,
Hoje a Red Bull está com a mesma velocidade de reta, a mesma performance em reta que o carro da Mercedes. Acho que essa, para mim, é a grande novidade desse treino de classificação. Inei? Eu acho que além do motor, né, tem também aquela questão, assim, falando de uma forma bem simplista, a altura da parte traseira do carro. A Red Bull tem uns milímetros a mais do que o carro da Mercedes. Isso é um projeto. Isso dificilmente vão conseguir fazer alterações, a não ser aquelas aletas e tal, para a questão aerodinâmica. E nesse quesito, a Red Bull me parece que está se dando melhor nessa composição, além do motor que o Nico já destacou, porque a pressão aerodinâmica na parte de trás do carro, como a Red Bull tem o contato maior com o ar, me parece que está estabilizando mais o carro, está deixando o carro mais fácil para ser pilotado, o que já não acontece com o carro da Mercedes. Então são essas pequenas diferenças que trazem aí esse referencial do tempo que o Igor acabou citando, Fernando. Queria agradecer, Odinei, o tempo voa rápido como a Fórmula 1. Queria agradecer a sua presença, Odinei, pelos esclarecimentos, essa informação, com o conhecimento que você trouxe. E mais uma vez, agradecer demais esse reencontro com você no microfone. Mandar um abraço pro Osmar, que eu tenho um carinho muito grande, nosso Osmar Santos. Também pro nosso Oscar Ulisses, saudade. Teu irmão mais novo, mais velho também, o Oswaldo, que faz muito tempo que eu não falo. Enfim, para toda a família, Osório, perdão. Grande abraço, Odinei, obrigado. Obrigado, Fernando. Um abração. Na próxima você paga o cafezinho aí Fechado. pra gente bater mais um papo. E lembrando que amanhã na Band News FM a transmissão na íntegra também da corrida e do Grande Prêmio de Fórmula 1. Band News que está aí já muito... Aliás, o grupo Bandeirantes Rádio tem uma história com a Fórmula 1 desde a época de Emerson Fittipaldi. A Rádio Bandeirantes, que nós estamos falando aqui, sempre transmitiu a Fórmula 1, fazia parte da grade da emissora de uma forma muito presente, muito consistente, com uma exposição muito forte. Então nós temos sim, através do rádio, uma tradição muito íntima com a Fórmula 1. E a Band News está seguindo com esse trabalho já há mais de 10 anos que estamos lá transmitindo todas as corridas, nunca paramos, do rádio ficamos só nós e estamos aí levando essa emoção junto. Então conto com a tua audiência lá amanhã também, Fernandinho. Um grande abraço. Obrigado. Que hora começa a transmissão, Odinei? 11h20 da manhã começa a transmissão, a corrida ao meio-dia. Obrigado, Odinei. Bom trabalho, um abraço em toda a família. Obrigado, um abração a todos. Valeu, Luiz. Obrigado pela presença, por partilhar seus conhecimentos. Foi um pouco em cima da hora, a gente não conseguiu o contato antes, mas não vai faltar oportunidade para você contar as coisas legais da Fórmula 1 e do automobilismo aqui pra gente. Valeu, Luiz. Valeu, Fernando, com certeza. Até a próxima, um abraço a todos. Obrigado, valeu. E a gente segue com o nosso Mundo dos Esportes aqui na Band. O Mundo dos Esportes.